Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana decisiva de Copa do Brasil, segunda partida da terceira fase. Alguns times, se não estiver enganado, acho que um ou dois estão praticamente classificados pelos resultados que fizeram no primeiro jogo, e gigantes do futebol brasileiro podendo ser eliminados nesta fase. Então, nesta terça, dia 25, quarta, 26 e quinta, dia 27, teremos a definição de quem são os times que farão as oitavas de final, quem serão os 16 times que estarão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Temos aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 jogos para tirar 16 times. Óbvio, né, o imbecil. Não sei por que eu fiz essa conta, mas faz parte. Então, sairão daí 16 times para fazer as oitavas de final. Então, teremos na terça-feira 4 jogos. Terça-feira, 4 jogos. Um jogo às 7 horas da noite, o outro às 8 horas da noite e 2 às 9h30. Então vamos lá para os jogos de terça-feira. Teremos Cruzeiro e Náutico. A primeira partida, mando de campo do Náutico, o Náutico venceu por 1-0. Então tá tudo em aberto. O Cruzeiro vem empolgado com a vitória em cima do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Já o Náutico, pegar aqui o Náutico, o Náutico, deixa eu ver, ainda não começou aqui o Campeonato Brasileiro, só jogou pelo Pernambucano, não chegou à final, jogou do Cruzeiro, então não tem. O Cruzeiro vem empolgado para pegar o Náutico, placar de 1-0. Tudo em aberto, 1-0 vai para os pênaltis, mas para mim, o Cruzeiro vira esse jogo em casa e se classifica no tempo normal. Para mim, o Cruzeiro se classifica no tempo normal. Não vai para os pênaltis, faz o placar que precisa, tipo 2-0, e se classifica no tempo normal. Para mim, Cruzeiro e Náutico. O Cruzeiro é mais tímido que o Náutico. Só para lembrar isso, perdeu a primeira partida, sim, mas pelo que eu vi do Cruzeiro, no jogo contra o Grêmio, dá para o Cruzeiro passar de fase, fazer o placar de 2-0, que não é nada impossível. Aí também na terça-feira, 8 horas da noite, Paysandu e Fluminense. O Fluminense já meteu 3-0 no Paysandu. Tem uma diferença, bicho, abissal, e o Fluminense e Paysandu. A torcida do Paysandu entrou aqui no canal falando que eu estava menosprezando, estava querendo esculachar o Paysandu, que o Paysandu tinha ido lá na La Bombonera e ganhou. Porra, quando isso aconteceu faz séculos, irmão. Eu, ainda estava na fase do tijolo, compadre. Porra, então, parceiro, não tô aqui querendo menosprezar. Mas ganhar do Fluminense hoje, nem os times da Série A estão conseguindo. Ô, parceiro, então não é nada de esculacho. O que é mais provável? O Paysandu ganhar do Fluminense ou o Fluminense ganhar fora de casa do Paysandu? Porra, é mais fácil o Fluminense ter outra vitória em cima do Paysandu. Então, pra mim, esse jogo já tá praticamente definido.
Futebol, pode acontecer de tudo? Pode. O Paysandu pode meter 3-0 no Fluminense? É futebol, pode. Mas na boa. A torcida do Paysandu acredita nisso? São os mais fanáticos. Então, irmão, não tô aqui querendo esculachar, não sou disso. Mas pra mim, isso aí já tá definido. E pra mim, o Fluminense vence de novo o Paysandu. E o Fluminense se classifica. Também, nesta terça-feira, dia 25, Atlético Paranaense e CRB. CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra. Moleque! Lorinaldo Bezerra que agora tá dançando um axé. Falou que o axé é a preparação física dele, né? Ele fica lá se movimentando no axé e tá fazendo uma educação física, tá fazendo ali um trabalho corporal muito bom. Meu pai sabe tudo. Eu achei ajudando meu pai. Então, Atlético Paranaense e CRB. O CRB venceu a primeira partida por 1-0. O Atlético Paranaense vem aí de uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro pela Libertadores, né? Mas também o Atlético Paranaense vem aí de uma cipuada de 2-0 e lambos beijos para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético Paranaense é mais time que o CRB, tá? Não tem como não falar. O Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte, não é imbatível, é muito forte. Será que o CRB vai conseguir segurar um 1-0? Eu não acredito. É outro jogo que também não acredito que vá para os pênaltis. Para mim, o Atlético Paranaense consegue fazer o resultado. Vai ser uma surpresaça. É mais fácil o Náutico conseguir levar para os pênaltis o jogo com o Cruzeiro. Tá? É mais fácil. Ou menos difícil o Náutico levar o jogo para os pênaltis com o Cruzeiro do que o CRB levar para os pênaltis o jogo contra o Atlético Paranaense. Tá? Então, para mim, dá Atlético Paranaense não vai para os pênaltis, se classifica no tempo normal. Essa é a minha visão. O Cruzeiro e Náutico pode até ser, mas também eu não acredito. Acredito que o Cruzeiro se classifica no tempo normal. Mas entre os dois jogos, se eu tiver que apostar quem é que pode levar para o empate, é o jogo do Náutico e Cruzeiro. Mas para mim, Cruzeiro no tempo normal e Atlético Paranaense também no tempo normal. Temos aí também na terça-feira, 9h30, Ituano e São Paulo. O São Paulo venceu na estreia do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, meteu 3-0. Mas vamos lá, o placar foi mentiroso. O São Paulo meteu 3-0 na América Mineiro, mas o placar não diz o que foi o jogo. Tá? Eu gosto muito do Dorival, mas eu já vi comentaristas paulistas, né? Porra, olha o São Paulo, fez um jogaço. Não fez, não. O placar é mentiroso. Tá? E o Ituano acabou perdendo pro Tombense na Série B de 3-0. Então, um ganha de 3-0, outro perde de 3-0. O mando de campo do Ituano. O primeiro jogo foi 0-0. Lógico que ganhar de 3-0 dá uma empolgada no time do São Paulo. Se você pegar peça por peças, o time do São Paulo tem melhores peças. Mas, sinceramente, para mim esse jogo vai para os pênaltis. Ituano e São Paulo vai para os pênaltis. Ituano e São Paulo, pênalti. Quem é que ganha os pênaltis? Aí, irmão. Não tenho a menor ideia. Mas, para mim, Ituano e São Paulo empatam de novo e vai para os pênaltis esse jogo. Esse jogo aqui é uma das probabilidades de ter um gigante fora das oitavas de final. Nesse jogo, Ituano e São Paulo é uma das probabilidades de ter um gigante fora das oitavas. Aí vamos para quarta-feira. Quarta-feira se tem 8 jogos, né? Quarta-feira tem 8 jogos. Deixa eu ver, 2, 4, 6... 8 jogos quarta-feira. 8 jogos quarta-feira. Aqui. Tem jogos 7 horas da noite, 7h30, 8 e 9h30. Então, 7 horas da noite do dia 26,
Temos Santos e Botafogo. O Santos fez 2-0 no primeiro jogo em cima do Botafogo. Botafogo dá para virar? Ou pelo menos empatar esse jogo? Dá. Mas eu acho que o Santos não perde essa classificação, não. Eu acho que o Santos não perde. Eu acho que o Santos, depende, o Santos até pode perder o jogo. Mas a classificação, acho que o Santos não perde esta classificação. Então, Santos e Botafogo, para mim, se classifica o Santos. Tem um placar de 2-0 que lhe dá uma margem não confortável, mas uma margem razoável, né, para você jogar. Você já começar 90 minutos finais com 2-0, te dá uma certa tranquilidade, não para o primeiro tempo, mas para o segundo tempo, para colocar uma pressão, usar o psicológico, o tempo a favor. Então, para mim, Santos e Botafogo, Santos se classifica. Ganha o jogo? Acho que esse jogo tem cara de empate. Tem cara de empate, para mim, Santos se classifica. Temos Sport e Coritiba. O Sport empatou a primeira partida fora de casa em 3-3. O Sport ainda não estreou no Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport esse final de semana foi campeão pernambucano e vem jogando um bom futebol. O Coritiba é o lanterna, está na última colocação, se eu não estiver enganado, do Campeonato Brasileiro da Série A. Perdeu os 2 primeiros jogos por 3-0, um para o Flamengo e o outro para o Fortaleza nesse final de semana, em casa. Mandou o treinador embora, já contratou o Zago, o treinador Zago, o zagueiro. Mas não vai ter muito tempo para trabalhar. E o jogo é fora de casa. Acho que o Coritiba vai tentar levar isso para os pênaltis. Mas, eu, sinceramente, eu acredito no Sport. O Sport vem praticando um futebol melhor. O Coritiba pode surpreender? Pode. O Sport é favoritaço? Não acho o Sport favoritaço. E eu vou dizer por quê. Eu não acho o time do Coritiba muito ruim. Tá? Ele tá bagunçado. Mas dá para arrumar. Só não sei se vai dar para arrumar com esse pouco tempo. Com 2 treinos. Eu acho que não dá para arrumar. Mas dá para dar uma ajustada. Tá? O jogo vai ser complicado. O jogo não vai ser fácil para o Sport. Mas para mim o Sport se classifica. Para mim o Sport se classifica para as oitavas de final. O Sport vive o melhor momento. Tá? Os times não são tão diferentes individualmente, mas o Sport vive um momento melhor e o Sport é melhor do meio para frente. Além de ter um sistema defensivo melhor do que o do Coritiba. Ou seja, para mim o time do Sport é melhor do que o time do Coritiba. Não existe uma diferença monstruosa, mas o Sport é favorito para mim perante o Coritiba e para mim o Sport se classifica. Também na quarta-feira, aí esse jogo aí é definitivamente o jogo que já tem um classificado. Acho que nem precisava ter o jogo, tá? É Águia de Marabá e Fortaleza. A primeira partida foi 6-1 Fortaleza. O Águia de Marabá não vai conseguir virar o jogo. Ah, mas futebol tudo acontece. Não. Nesse caso, não acontece. Nesse caso, não tem a menor chance, a não ser que tenha WO. E mesmo assim, se tiver WO, é 3-0. É 3-0. Também não ia se classificar, né? Então, cara, esse Águia de Marabá e Fortaleza é simplesmente para a torcida ver o time do Fortaleza. Provavelmente no Fortaleza ele vai botar um time todo reserva. Vai botar um monte de moleque, um monte de garoto e alguns titulares ali no banco de reserva, talvez. De repente até o Águia de Marabá vence. O Fortaleza até vence, né? Mas se classificar, não vai se classificar. Vai se classificar não. Já está classificado o Fortaleza. É um jogo só para cumprir tabela. De repente o Águia de Marabá ali faz 1-0, 2-0, o Fortaleza sem vontade de jogar. Porque se o jogador entrar sem vontade de jogar não. Acho que se botasse os titulares,
Então, bota uma molecada querendo mostrar serviço. Bota uns caras que estão jogando pouco para mostrar serviço, para mostrar pro Vojvoda que pode fazer parte do elenco. Então, bota essa molecada que eles vão correr. Eles correndo, eles vão ganhar o jogo. Beleza? Então, Fortaleza já classificado. Teremos também na quarta-feira, 7h30 da noite, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. A primeira partida, o Atlético Mineiro venceu em casa por 2-1. Isso quer dizer que se o Brasil de Pelotas fizer 1-0, empata. E o Atlético Mineiro não vive um grande momento. Vamos ser bem sinceros, não vive um grande momento. Ele perdeu para o Vasco na abertura do Campeonato Brasileiro em casa. Empatou agora essa rodada com o Santos fora de casa e perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa. Ou seja, dos 3 últimos jogos, o Atlético Mineiro não ganhou nenhum. Tirando esse aí, né? Da Copa do Brasil. Tá? E também foi 2-1. Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. É um jogo chato para o Atlético Mineiro, cara. É um jogo chato para o Atlético Mineiro. Jogo chato. O Atlético Mineiro é mais time que o Brasil de Pelotas? Óbvio que é. Lógico. Isso aí ninguém vai discutir. Agora, cara, esse é outro jogo. O jogo do São Paulo é um que a gente pode ter um gigante fora. E esse é outro jogo que a gente pode ter um gigante fora das oitavas de final. O Atlético Mineiro pode se enrolar. O Brasil de Pelotas pode meter um golzinho ali, se fechar, levar para os pênaltis e quem sabe. Será que o Atlético Mineiro vai jogar atrás no contra-ataque? Não sei. Eu acredito que vai se classificar o Atlético Mineiro. Jogo com cara de empate. Apesar do Atlético Mineiro ser mais forte, mas para mim jogo com cara de empate. E Atlético Mineiro se classificando. Mas esse é um jogo que o gigante pode ficar pelo caminho. Esse é um jogo onde um gigante pode ficar pelo caminho no cara do Atlético Mineiro. Mas para mim o Atlético Mineiro se classifica. Mas é um jogo que eu boto um asterisco aí, que poderemos ter surpresas. Também na quarta-feira, Tombense e Palmeiras. A primeira partida foi mando de campo do Palmeiras. O Palmeiras meteu 4-2 na Tombense. Mando de campo, Tombense. O Tombense venceu o Ituano por 3-0. Vem aí empolgado, vai ser um jogo complicado, mas o Tombense tem que tirar uma diferença de 2 gols. Vai ter que se expor muito contra um Palmeiras que é muito forte. Eu coloco Palmeiras classificado. Coloco Palmeiras. Tem probabilidade de surpresa nesse jogo? Não. Eu não vejo surpresa para esse jogo. Eu não vejo o Palmeiras correndo o risco de ficar fora das oitavas de final. Sinceramente, não vejo. Respeito Tombense, mas para mim tem até a possibilidade do Palmeiras ganhar também pela necessidade do Tombense ir para dentro e se expor. Ter que fazer 2 gols. Um gol só não basta. Tem que fazer 2 e não tomar nenhum. Então, devido à diferença de time e elenco, para mim, dá Palmeiras classificado. Também teremos na quarta-feira, 9h30 da noite, Corinthians e Remo. O Remo meteu 2-0 no primeiro jogo contra o Corinthians. 2-0. Esse é outro jogo que um gigante pode ficar pelo caminho. Esse é outro jogo que o gigante pode ficar pelo caminho. Mano de campo do Corinthians. 2-0 não é um placar que eu digo confortável, mas é um placar que você pode elaborar uma estratégia para conseguir usar esses 2-0. Qual é a estratégia que o Remo vai fazer? Duvido muito que o Remo vai jogar. O Remo vai botar a bunda colada na trave e vai jogar sim. Quem sabe um ou outro contra-ataque, uma coisinha ou outra, mas esporadicamente. Vamos ver quem vence, se é o ataque do Corinthians ou a defesa do Remo. O Corinthians, só para lembrar, perdeu de 3-1 para o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro, estreia do Cuca. Cara, complicado esse jogo. Corinthians tem mais time? Tem. Tem mais time. Vai botar muita pressão? Vai botar muita pressão. Cara, pra mim esse jogo vai pros pênaltis.
Para mim, esse jogo vai para os pênaltis. E nos pênaltis, aí eu não dou palpite. Para mim, Corinthians e Remo vai para os pênaltis. Beleza? Pênaltis, Corinthians e Remo. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, América Mineiro e Nova Iguaçu. América Mineiro e Nova Iguaçu. América Mineiro e Nova Iguaçu. Paz. América Mineiro e Nova Iguaçu. Primeira partida foi 2-1 América Mineiro. América Mineiro não vem bem no Campeonato Brasileiro. Não vem bem. Perdeu a última aí pro São Paulo. Não foi muito justo o placar, mas tem uma diferença técnica do América Mineiro pro Nova Iguaçu. Para mim, o América Mineiro vence de novo a partida e se classifica. Para mim, o América Mineiro vence de novo e se classifica para as oitavas de final. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, o Flamengo e Maringá. O Flamengo ganhou a primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba e perdeu a segunda agora contra o Internacional, mas não jogou mal. O Flamengo não jogou mal contra o Internacional, fez uma partida boa. Achei algumas decisões do São Paulo um pouco erradas, principalmente em relação ao Gabigol. Vamos ser bem sinceros, o Gabigol não está jogando nada. Estão empurrando a titularidade do Gabigol goela abaixo. O Gabigol não está jogando nada. O Gabigol está atrapalhando o Pedro. O jogo contra o Internacional, o Gabigol atrapalhou o Pedro. E conseguiu, porque na hora de escolher quem é que ficou o Gabigol, ele tirou o Pedro. Erradamente. Se ele bota 2 pontos, ele tem que deixar o Pedro. Que o Pedro vai ficar dentro da área. O Gabigol não é centroavante. Ele não fica dentro da área. Então, toda vez que o Flamengo atacava, não tinha ninguém dentro da área. Porque o Gabigol estava fora da área. Então, para mim, ele errou. E errou feio. Tirando o Pedro e deixando o Gabigol. Vou repetir. O Gabigol está atrapalhando. Tem que recuperar o Gabigol? Tem. Mas não é dessa forma, atrapalhando o Pedro. Flamengo também é um dos gigantes que pode ficar pelo caminho. Apesar do Flamengo ter tido uma melhora no futebol, porque piorar era impossível. Fazer pior do que estava com o Vitor Pereira, acho que é impossível se fazer. Então ia melhorar de qualquer maneira. Melhorou, vai pegar aí o Maringá, que vai jogar fechadinho, igual o Remo, né? Teremos um ataque contra a defesa o tempo inteiro. Vamos ver aí o que o São Paulo apronta. Acredito que o São Paulo vai ali, de repente com 3 zagueiros de novo, fazendo um 3-2-5, botando 5 atacantes, de repente botando um volante só, fazendo um 3-6 ou 3-2-1-5 ali, abafando o Maringá. Dá para o Flamengo ganhar e virar o jogo? Dá para o Flamengo ganhar e virar o jogo. Dá. Mas esse é um jogo encardido, que o tempo está contra o Flamengo. Tá? Então, eu acredito que o Flamengo vença esse jogo no tempo normal e se classifique sem os pênaltis. Mas não será surpresa se o Flamengo for eliminado. Tá? Não será surpresa se o Flamengo for eliminado pelo jogo que não teve no primeiro, pela vergonha que o Flamengo passou no primeiro jogo. Mas eu acredito que com essa melhora do futebol do Flamengo, o Flamengo dá pelo menos para empatar esse jogo contra o Maringá e levar para os pênaltis. Mas sinceramente acredito, e aqui não está sendo coração de torcedor não, é pela diferença técnica. O Flamengo jogou contra o Maringá no primeiro jogo sem nada. O Flamengo agora tem um esboço de um esquema, tem um entendimento de um esquema. Já tem alguma coisa. Tendo alguma coisa, já se torna superior. Então, acredito que o Flamengo consiga reverter. Esse placar. No mínimo, levar para os pênaltis. Mas acredito que o Flamengo consiga reverter esse placar e fazer o placar que precisa, que é de 3 gols aí de diferença. Mas o Flamengo também é um dos gigantes que corre o risco de ser eliminado. Aí, na quinta-feira, teremos Bahia e Volta Redonda. O primeiro jogo, o Bahia ganhou do Volta Redonda fora de casa de 2-1. O time do Volta Redonda mudou, perdeu algumas peças, mas o Bahia é favorito. Jogou em casa, tem 2-1 a seu favor.
eu acredito que o Bahia vença o Volta Redonda de novo e se classifique para as oitavas de final. Não acredito que esse jogo vá para o pênalti. Volta Redonda faz 1-0, segura e leva para os pênaltis. Não acredito. Pode dar até empate esse jogo, mas eu acredito numa vitória, ou melhor, num triunfo do Bahia e a classificação do Bahia para as oitavas de final. Botafogo e Ipiranga, também na quinta-feira às 7h30 da noite. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-0, fora de casa, e agora joga em casa. Para mim, o Botafogo vence de novo e chega às oitavas de final. Não vejo aqui perigo do gigante Botafogo ficar fora das oitavas de final, nem o gigante Bahia ficar fora das oitavas de final. Não vejo esse risco. Então, Botafogo e Ipiranga, 2-0, Botafogo já no primeiro jogo, e o Botafogo, para mim, vence de novo e se classifica para as oitavas de final. Na quinta-feira, 8 horas da noite, CSA e Internacional. Primeiro jogo, mano de campo do Internacional, foi 2-1 Internacional. CSA, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorenaldo Bezerra, a moleque. CSA Internacional. Internacional vem empolgado aí pela vitória em cima do Flamengo. Tem mais time que o CSA, agora eu vou lembrar, né? O Internacional jogou com o Flamengo, mas venceu. Porque poderia ter perdido, que o Flamengo criou mais. Só para lembrar. Que nem olha assim, venceu porque rebenta. Não foi bem assim. Não foi bem assim. O próprio treinador do Internacional falou isso. Mas, tendo o CSA que procurar o jogo, se expor, o Internacional tem um time na frente rápido, veloz. Para mim, o Internacional vence essa partida também. É um jogo onde um gigante pode ficar fora. O Internacional corre risco de ficar fora assim. O time do CSA não é essa baba. Fazendo 1-0 empata tudo. Mas eu acredito que o Internacional vai se classificar. Jogo com cara de empate. Para mim, o Internacional se classifica. Mas tem que abrir o olho. E teremos, fechando a rodada, quinta-feira, 9h30 da noite, Grêmio e ABC. Grêmio e ABC. Primeiro jogo 2-0 Grêmio fora de casa. E agora o Grêmio joga em casa com a vantagem de 2-0. O Grêmio, para mim, vence de novo e se classifica. Então, para mim, perigo de gigante fora. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, e São Paulo. Para mim, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo são os 4 gigantes que correm o risco de ficar fora das oitavas de final. O restante, para mim, dá Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense, Santos, Sport, Fortaleza, Palmeiras, América, Bahia, Botafogo, Internacional e Grêmio. Esses outros 4 jogos, para mim, acredito que se classifique Flamengo, Corinthians, Atlético e São Paulo, mas são 4 jogos que poderemos ter surpresas nesta Copa do Brasil. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!